Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes pronto e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe do Noah contra a equipe do Sion. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Casa com empate, placar exato, 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa Qualificação Semifinais, temos a equipe do Lincoln contra a equipe do Omonia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Fora com empate devolve a aposta, placar exato, 2 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa Qualificação Semifinais, temos a equipe do Red Bull Salzburg contra a equipe do Pafos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe do Dinamo Kiev contra a equipe do Karabakh. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe dos Algiers contra a equipe do Hajduk. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Europa Qualificação Semifinais, temos a equipe do PAOK contra a equipe do Anderlecht. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe do Ajax contra a equipe do Shelbourne. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe do Braga contra a equipe do Dinamo Miskin. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe do Valo contra a equipe do Nord-Jylland. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe do Bohemians contra a equipe do Midland. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora, placar exato, 3 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o 11º palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa Qualificação Semifinais, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Earths. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência Qualificação Semifinais, temos a equipe do Partizan contra a equipe do Tombou. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Argentina, Liga Profissional, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 14º
quarto palpite, ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil, as oitavas de final, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite, ainda pela Europa, Liga da Conferência, qualificação de semifinais, temos a equipe do Rijeka contra a equipe do Ives. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite, ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil, as oitavas de final, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Atlético Paranaense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite, agora pela Bolívia Divisão Profissional, a 13ª rodada, temos a equipe do Blooming contra a equipe do Alsred. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.